Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Eu fico doido porque na área de futebol, a área de futebol não é tão perigosa assim pra você falar coisas interessantes. Você pode, por exemplo, eu vou jogar agora contra o Botafogo e eu posso falar o seguinte, poxa, porque eu sou Flamengo, mas meu vizinho é Botafogo. Se eu perder esse jogo, o cara vai me zoar a semana inteira. Cara, isso já é uma puta sonora, legal pra caralho, é uma coisa real que você tá falando. Ou meu tio é Vasco, porra, ele fica me azucrinando, sabe? Minha irmã é tricolor, porra, eu fico... Sabe? Tem muita coisa pra você conversar, legal, que é espontâneo, que mostra quem você é. Sim. Sem ter a necessidade desse medo de falar o de sempre. Se Deus quiser, eu e os meus companheiros vamos lutar pra conseguir os 3 pontos. Caralho, sabe? Porra, sabe? Você vê tantas sonoras de jogador que você pega 5 respostas e não dá uma. Não, e na seleção hoje tá assim também. Tá assim. E se você quiser, se você encontra o cara fora, lógico que o cara é uma pessoa normal. Sim. É esperto, é engraçado, pô, vai falar um troço legal. Mas ali, naquele momento, ele não vai porque é como se todo mundo jogasse na retranca pra caramba em relação à imprensa. O que eu queria entender é qual é a vantagem. Não tem. Qual é a vantagem? O que eles ganham com isso? Eles são um pouco incomodados, eles vivem naquela bolha de parças, né, que dizem que tudo que ele faz é maravilhoso, tudo que ele faz tá certo. Eu desconfiaria muito. Vamos citar aqui um exemplo muito claro, né, disso, que eu acho que fez mal. O Neymar. Sim. Eu acho que o Neymar foi muito prejudicada a carreira dele por ele estar envolvido sempre só com assessores e parças nessa bolha que tudo que ele diz é engraçado, todas as mulheres querem dar pra ele, sabe? Todo mundo, tudo, sabe? E muitas vezes precisava de alguém pra falar, olha, Neymar, você tá vacilando aí, gente. Sabe? Você não pode postar você rindo pra caramba no dia que o presidente do Barcelona é preso. Não é legal, né? O torcedor não vai gostar, né? Sabe? Como agora, recentemente com o PSG, ele briga com a torcida, sabe? Precisava alguém que pudesse dar um... Sabe? Não precisa, sabe? Você já é o Neymar. O fato de ele não ter sido escolhido o melhor do mundo até hoje, eu acho que em grande parte tem a ver com a imagem dele. Porque no final das contas as pessoas, muita gente não gosta do Neymar. Sim. Quem muita vota gente... capitão, treinador... quer dizer, uma coisa é admirá-lo. Isso é inegável. Tecnicamente. O cara é gênio. Agora, a pessoa Neymar, o que se vê na imprensa, o que passa, né, o que chega... Não é uma pessoa como o Ronaldo Fenômeno, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Zico, então nem pensar. Quer dizer, sabe, pessoas que você não só admirava o jogador, mas admirava a pessoa. Sim, posicionamento. E isso eu acho que o Neymar não conseguiu construir pra ele. Isso é muito interessante. É muito ruim pra ele. Não digo pra dinheiro. Ser pra isso, né? Muita gente vai falar, não, mas ele ganha dinheiro pra caralho, tá cagando pra tua opinião. Lógico que ele tá cagando pra minha opinião. Como eu tô cagando pra opinião dele também. Quer dizer, agora eu tô falando assim, eu sinto muito, como brasileiro, o Neymar não ter sido eleito o melhor do mundo, porque eu acho que ele é um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro. Em habilidade técnica, né? Qualidade. Ele faz tudo bem. Tudo muito bem, né? Então, é uma pena que ele não tenha podido se dar o título de melhor do mundo. Eu acho que a última chance dele é esse ano. Se ele arrebentar na Copa, né? Eu acho que não tem como não dar pra ele. Mas assim, imaginar que o Kaká foi melhor do mundo, o Kaká não jogava a bola do Neymar, mas nem perto. O Rivaldo foi melhor do mundo, o Rivaldo não jogava a bola do Neymar, mas nem perto. E agora foram melhores do mundo. Sim. Então, eu tô falando como essa construção da imagem pública, ela tem um lado que acaba sendo ruim para o jogador quando ele é protegido demais. Isso. Vai, Beto. Ele não desenvolve um senso crítico, né? Sim. Você não tem alguém ali do lado falando, pô, Neymar, deu mole, não sei não. Ele, às vezes, até os momentos que a gente viu o Neymar se revoltando com a crítica, e até a postura disso, que ele, quando recebe a crítica, e até... Muitas que ele se revoltou eram coisas pertinentes. É porque ele não tá acostumado com isso. Alguém falando pra ele, Neymar, tu errou. Aí quando ele ouve o cara na coletiva, Neymar, você levou um cartão amarelo, você não sabia, você tá fora do jogo. Aí já fica puto. Ele já fica... Não, mas... Na defensiva. Ele acha que ele é perseguido, né? Ele começa a desenvolver uma certa paranoia, que infelizmente a gente vê hoje na política brasileira, né? É a mesma maneira de pensar, que você qualquer crítica é vista como um ataque pessoal. Sim. Não é, gente. E eu acho que, inclusive, existe... O que a gente faz quando a gente trabalha, né? O que é o trabalhar? Né? Trabalhar é você refletir um pouquinho sobre se o seu trabalho tá bom ou não. Sim. Então, se eu chego pra entrevistar, como na época do Zico, o Júnior, entro no gramado, escolho lá o Andrade, o Adílio, e faço uma pergunta pra ele, depois outra,
Ele pode até achar que eu tô errado, mas ele é obrigado a pensar. Será que essa pergunta... Isso. Será que ele tá certo? Então ele tem que refletir sobre o trabalho dele. Estamos falando do trabalho dele. Então, só isso já é importante. Porque eu acho que hoje, em esporte de maneira geral, você tem a área física e a área técnica, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não tem nenhuma novidade. Onde existe novidade na área mental. É isso aí. Personalidade, né? Personalidade na área mental. Quantidade de time que perde com gol no finalzinho do jogo, que é quando naquela hora que o cérebro do sujeito está cansado. Não é só a perna. Bate uma desatenção. Bate uma desatenção. Ele não mantém o foco. Não mantém o foco. Isso tem treino. Tem treino. Não, como tem também o negócio da personalidade. Também, porque quando você tá muito protegido, quando o bicho pega e você tem que resolver, você também não tem essa... A gente não tem... Como a gente teve Porque um não é Gerson. você que- Vocês fizeram o Gerson Canhotinho. Pô, o Aí cara atrás tá da em camisa campo... dele. Essa 8 aí, A oito é dele. Quer dizer, o cara não era só a bola que ele jogava. Não, era a pessoa que ele era. Exatamente. Em campo, ele falou, meu, Pelé, vem cá. É uma coisa assim. isso aí. Sabe, você precisa... Pra ganhar a Copa do Mundo, você não ganha sem esse Tem tipo que de pessoa. ter, né? Não tem como. Você tem que ter não só bons jogadores tecnicamente, você tem que ter gente forte, né? E aí, quando você tem essa proteção de assessores, nunca dá entrevista, você não cria gente forte. Você pega o Ronaldinho Gaúcho, que é um exemplo. O Ronaldinho Gaúcho é um cara que foi super protegido, né? O Will Assis protegia ele pra tudo. Cara brilhante, brilhante, brilhante. Mas ele ficou sempre um pouco... digo Poderia infantil. mais, né? Ele poderia ter tido mais. Ele poderia... Todo mundo acha, pô, ele, o Adriano, poderiam ter ido mais longe do que foram, né? Pela bola que jogaram. Claro que já foram muito mais em termos de prêmios. Porque foram eles- mais até do que o... eles são sensacionais, do que o né? Neymar, sensacionais. Mas assim, o desenvolvimento da capacidade de ficar adulto É isso. é fundamental no atleta. E isso os clubes não sabem trabalhar. E não será que fechando portas que eles vão fazer isso. Não. Eu acho que eles vão ter... Vai ter um momento que algum clube vai ser mais inteligente e vai reabrir essas portas e vai notar que isso está fazendo mal, não está fazendo bem ao jogador. Eu acho que um importante exemplo, assim, desse... Só uma parte... Como são geridos os negócios no futebol... É você olhar para os esportes americanos, né, cara? Exatamente. Que é um outro Cara, tipo de gestão de carreira. E como aí você vai ver a personalidade dos jogadores. craques, né? E mais, aí tem uma parada interessante que é o seguinte: os jogadores do futebol brasileiro todos vêm NBA. Sim. Então, cara, isso é A impressionante. né? NBA, Cantarelli, você entra no vestiário. É isso. O cara tem que falar do primeiro pro... Do segundo pro terceiro, quarto, o cara tem que falar. Sim. O técnico fala. Toda hora. Faz parte do business. É um negócio, é esse. A Quanto NFL mais bota Fórmula microfone 1, nos pô, caras. Fórmula 1 é a mesma coisa. ATP, o Nadal, o cara joga 5-7, tá morto. Espera aí, malandro. Tu vai dar entrevista agora na quadra. Isso aí. Faz parte do negócio. A mídia faz parte do business de você Sim, promover É a ponte. né? aquele negócio. Com certeza. E aí você tem no futebol essa coisa de não, a gente não vai falar. Cara, coisa doida. Nos clubes europeus, cara, E quem a gente cobre percebe lá... muitas vezes, agora a gente tá recebendo a galera aqui, a galera gosta mais dessa resenha solta e tal. E muita gente, não, quero ir. Né? E às vezes a galera, não, calma aí. Chega a assessoria, não, mas eu quero ir, pô. Ou Isso então, pra acontece. vir, tem que ser assim, calma aí, espera ser campeão. Aí, ou então, quando embalar aí 5 vitórias Cara, seguidas, é a hora. Tem que ter só nesses momentos. Doideira, né? Eu acho assim, que o jogador não se dá conta que falar bem dá dinheiro. Sim. É verdade. Dá dinheiro. Se posicionar, né? Se você se posicionar, se você vira para o clube, você vira um representante do clube. Você é um cara que é mais procurado para dar entrevistas, Isso. você eleva a imagem do clube por você se posicionar, você ter opiniões, você falar bem. Então, muitas vezes, e é verdade, o nosso jogador vem de meios humildes mesmo. E muitas vezes, sei lá, pega o Neymar. O Neymar acho que virou o dono da casa com 12 anos de idade. O dinheiro era ele. Quer dizer, mas... E a educação fica para trás. Isso é verdade. Então, o jogador de futebol, ele precisa realmente ter um acompanhamento educacional, que não é simplesmente você vai num xerém da vida, não, mas tem escola, mas é pouco. Porque a maioria não vai virar profissional. Eu fiz campeonato mundial sub-17, por exemplo, o primeiro título do Ronaldinho Gaúcho foi lá no Egito, no Cairo. Sim.
E eu fui lá, conheci ele lá, era pra final, Brasil e Gana, foi 2-1, um gol dele. Gana atropelou o Brasil, mas perdeu no final. Eram aqueles negões, tudo pai de família, 3 gatos. Sub-20, miau, mas... meu Deus do céu. Sub-17. Sub-17. Enfim, os caras eram de homem, tinha barba, assim. Falei, caceta, 16 anos isso aí? Enfim. E depois eu levei ele lá nas pirâmides, etc e tal. Daquele time, eu acho que só 3 jogadores viraram profissionais. Seleção brasileira. Quer dizer, então já é difícil para quem chega numa seleção brasileira. Pensa bem você chegar garoto, 15, 16, 17, 18 anos, num Corinthians, num Fluminense, num Flamengo, e você conseguir virar profissional, não é para todos. Sim. Então tinha que ter mais de educação, porque senão o cara ali, naquele momento ali do vamos ver ali, com 19, 20, você não conseguiu e foi emprestado pro Criciúma, para não sei o quê, e a coisa não vingou. Estoura. Você perdeu muito tempo Da e você vida. não sabe nada. Educacionalmente, você tá muito, muito atrasado. Muito atrás, Sim. Isso é um crime, gente. Isso é um crime, porque os clubes têm dinheiro Sim. pra fazer uma escola boa. Então, exatamente. se você for lá, qual é o nível do ensino fundamental, ensino médio nas escolinhas? Eu diria, vendo as consequências, que não deve ser muito alto. É isso aí. Eu lembro, assim, de uma escola particular famosa que fez uma época parceria com mais de um clube aqui do Rio. No Vasco, Flamengo tinha. o Vasco tinha uma escola. Eu digo que você não olhava. Eu não sei como é que tá ainda. Era de muito hoje, tempo. enfim, Agora era o GPI, não sei. Era uma escola que fazia. Sei. Fazia uma parceria. Sei. Com o Flamengo, eu tenho Mas certeza. tem que fazer. Chegou a botar até na camisa. Mas Não sei tem se que fazer. tem até hoje, né? Mas tem que fazer e tem que ter cobrança. Porque lógico. é claro que o cara que é craque, não passou de ano, passa Miguel a mão na cabeça, ali. dá um migué, e alguém faz a prova pra ele. Essas coisas existem. Mas eu acho que pra família, porque isso é um projeto... Isso quando teve a morte dos garotos do Ninho, Sim. né? Uma tragédia, um troço Porra, horrível. maior tragédia da horrível. história do Flamengo. Eu fiz uma reportagem dizendo que isso não é um sonho de um jogador, é um sonho de uma família inteira. Sim. Porque aquele garoto ali que tá tentando, ele, se der certo, ele vai mudar a vida de 20 pessoas em isso volta aí. dele. É isso aí. Então, quando o cara entra, poxa, eu consegui entrar na escolinha do Flamengo, a família toda se alvoroça, achando, meu Deus do céu, sabe? Se isso der certo, sabe? É a minha irmã que vai estudar, é a Conseguimos. sobrinha, é o meu pai que não sei o que vai largar sabe? o trabalho. É pro mundo todo. Então, é uma tragédia de muita gente. Agora, sem ser a tragédia do Ninho, mas o garoto que entra e tenta 10 anos da vida dele e aí não consegue, quando não consegue também pensa bem a frustração, pensa bem o nome, a depressão que Lógico que ele vai olhar e vai ser Você uma fala, vida caramba, inteira pra frente não tem nenhuma tem munição. nada.